O fim de tudo e de todos. Nada neste mundo dura para sempre. Inicia-se um dia e termina, uma noite e termina, um ano e termina, tudo começa e tem um fim. Nada, absolutamente nada foi feito para durar para sempre. A Bíblia Sagrada fala sobre este assunto. Deus levantou o profeta Ezequiel, o homem de Deus, para profetizar para Israel sobre o fim de tudo. No capítulo 7, versículo 2 do profeta Ezequiel, Deus fala dizendo por boca do profeta a Israel assim: E tu, ó filho do homem, diz, assim diz o Senhor, acerca da terra de Israel: vem o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Para os nossos dias, escreveu o apóstolo Paulo, também movido pelo Espírito de Deus, no capítulo 15 da sua primeira carta aos Coríntios, no versículo 24, ele disse: depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. As mensagens que pregamos aqui, que temos pregado aqui durante todo esse tempo, tiveram como base as últimas ou a última expressão do Senhor Jesus no momento da sua morte. Você deve estar lembrado do capítulo 19, versículo 30 do Evangelho segundo João, quando Jesus, no momento final, na reta final da sua existência aqui neste mundo, como pessoa, como homem, o Verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós, ele, no finalzinho da sua existência, ele usou a expressão na língua paterna para despedir do mundo e voltar para o Pai. Ele disse tetelestai, na língua materna, na língua original. Ele estava dizendo: está consumado. A obra de Deus foi terminada. O fim chegou e ele voltaria para o Pai. Porém, a Bíblia Sagrada diz que Jesus, antes de partir deste mundo, logo após a sua ressurreição, ele fez um pedido e uma promessa, e fez-nos uma promessa. Quais foram ou seja, qual foi o pedido e qual foi a promessa de Deus antes de partir deste mundo de volta para o Pai? Vejamos então a primeira coisa, o que ele fez primeiro, a promessa. Antes que ele saísse, ainda em pessoa, quando esteve aqui, ele nos fez uma grande, linda e maravilhosa promessa. Esta promessa do Senhor Jesus está registrada em João capítulo 14, versículo 1, 18 e 28. Você pode conferir na sua própria Bíblia. Ele disse: vou preparar-vos lugar. Não vos deixarei órfãos. Vou e volto para vocês. Esta foi a grande e maravilhosa promessa que ele fez quando tudo chegar ao fim. Será um recomeço para aqueles que esperam em Deus, para aqueles que esperam em Jesus, para aqueles que vivem em Cristo e depois viverão com Ele para sempre na eternidade. O pedido que ele fez está em João capítulo 17. Ele estava orando ao Pai, inclusive no capítulo 17 de João registra-se a mais longa oração do Senhor Jesus Cristo. E num dado momento ele pedindo ao Pai,
ele estava pedindo a nosso favor, ele estava intercedendo por nós. E ele diz o seguinte: Pai, aqueles que me deste quero, que onde eu estiver também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amastes antes da fundação do mundo. Quero que aqueles que tu me deste estejam onde eu estiver. Esse foi o pedido que Jesus fez para Deus, logo após ter feito a promessa para nós, dizendo que iria preparar lugar. E quando voltasse, nos levaria para Ele mesmo, para que onde Ele estivesse, nós também estivéssemos com Ele. E logo em seguida ele faz o pedido ao Pai. Quero, Senhor, que aqueles que tu me deste, esse é o desejo do meu coração. Jesus se abriu o seu coração para Deus naquele momento e ele fazia esse pedido relacionado a todos os seus discípulos e a todos aqueles que viessem a crer nele, recebendo como Senhor e Salvador da sua alma. Quero que todos eles estejam comigo na minha glória, para que a vejam, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. João 17, versículo 24. Jesus, na sua glória, continua intercedendo pelos seus. A palavra de Deus afirma em Romanos capítulo 8, versículo 34. Quem é que condena? É uma pergunta que ele faz a nós. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Portanto, fica muito claro que Jesus foi para o céu, ele preparou o lugar para nós, e agora, sentado à direita de Deus por ocasião da sua ressurreição, ele continua intercedendo por nós, como ele intercedeu aqui. Durante todo o seu ministério, foi momentos de intercessão. Jesus realizou um ministério intercessório. Ele esteve entre nós e Deus todos os dias. Ele disse: todos os dias eu estive convosco no templo. Todos os dias eu estive com vocês. Ele esteve conosco todos os momentos. Depois que ele parte para a eternidade, ele continua assentado ao lado direito do Pai, intercedendo ainda por nós. Ele, antes de partir daqui, ele disse: eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Não vos deixarei. Não os abandonarei. Eu não deixarei vocês órfãos, ou sem pai, ou sem direção, ou sem destino. Eu estarei com vocês todos os dias. Acreditamos piamente, segundo a palavra de Deus, que embora Jesus estando no céu, em espírito, ele está no nosso meio. Ele está dentro de nós. Ele está nos revestindo através do poder do Espírito Santo. Ele está nos guiando através da sua palavra. Ele está falando conosco através da sua palavra. E nós temos o privilégio de falar com ele através da oração, enquanto ele fala na sua própria linguagem espiritual a respeito de nós ao Pai. Essa é a nossa grande certeza, a nossa grande esperança, porque é assim, exatamente assim, que a Bíblia Sagrada nos ensina. Por isso, o salmista diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Vamos falar com ele, com Deus, através da oração em nome do Senhor Jesus. Por favor, feche os seus olhos. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus e vamos falar com ele nesse momento, agradecendo a ele por saber que o Filho dele, o Senhor Jesus Cristo, está ouvindo a nossa oração, está intercedendo diante dele na sua própria linguagem compreensível pelo Pai, e que o Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos como orar.
mas o Espírito intercede por nós, conhecendo os desejos do nosso coração. E Deus compreende o Espírito. Vamos orar. Pai, muito obrigado, meu Deus, por poder na pessoa de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos inaugurou, isso é, pelo véu ou pela sua carne, entrarmos na Tua presença, falarmos contigo, na certeza absoluta de que estamos sendo ouvidos por causa da intercessão fiel, poderosa e justa do Senhor Jesus Cristo, que está ao teu lado intercedendo por nós, e pela intercessão do Espírito Santo, pelos anjos que levam nossas orações ao Senhor, para diante do teu trono. Deus, muito obrigado pelos milhares de pessoas que neste momento nos assistem. Obrigado, Deus, pelas suas famílias. Obrigado, Senhor, por nos manter com vida. Obrigado por ter nos acordado neste dia, podendo ver, ouvir, andar, falar, sentir. Obrigado, Deus, por estarmos diante da Tua palavra, por estarmos diante do Senhor. Rogo a Tua graça, a Tua misericórdia para todas as pessoas que nos assistem, que sejam alcançadas com a bênção da misericórdia, que aqueles que não são salvos sejam alcançados, ó Deus, pela bênção da salvação. Obrigado por tudo, Pai. No nome precioso de Jesus, o nosso amado Salvador. Amém. O Senhor te abençoe. O Senhor te guarde, se Deus permitir. Estaremos de volta mostrando que lugar é este onde Jesus está. Como é este lugar? Um lugar desconhecido, mas a Bíblia Sagrada revela para nós. Até lá, se Deus nos permitir.